Saudações, Vai, Alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 463. Eu sou o Guilherme Toquicana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo com a cabeça doendo, né, Ana? Com certeza, né? Olha, realmente não esperava. Eu esperava chegar a 42 pontos nessa semana, 3 semanas atrás, mas não desse jeito que foi hoje, viu? E estacionado, né? Não parou. Hoje, essa semana, 6 pontos e 0 conquistados, né, Gibson? Foi semana de 6 pontos pros outros, né? Não, lastimável porque assim, eram 2 jogos que dava pra ganhar perfeitamente. E ganhando esses 2 jogos, a gente ia dar uma bela escalada na tabela. Enfim, estaríamos nos aproximando de um fim de ano muito mais interessante, mais divertido do que tá sendo. Mas, cara, essa semana é pra jogar no lixo, pelo amor de Deus. Tá aí, resultados da semana. Perdemos para o Red Bull Bragantino, 2-1, né? Nossa única alegria foi o gol de empate ali do Yuri nessa partida. E hoje, né, domingo, estamos fazendo a gravação desse podcast logo depois, né, da partida. O Corinthians perdeu para o Ceará em casa, na Neoquímica Arena, 1-0. O Trildinho, Ana, nunca tinha perdido na Neoquímica Arena. Perdeu pela primeira vez hoje. Olha, eu até prefiro que seja hoje do que seja na Copa do Brasil, mas realmente eles estão devendo bastante essa semana. Quando um joga um pouquinho melhor, o outro não joga. Olha, difícil, tá difícil mesmo. Eu acho que tem alguma coisa interna ali dentro do Corinthians que tá atrapalhando. É muita fofoca de que vai sair um, vai sair o outro. Eu acho que isso realmente tá atrapalhando o Corinthians. Enfim, uma semana de balde de água fria, né? A gente vinha de um momento de subida, né? O Corinthians com 4 seguidas e agora perdemos 2 seguidas no Brasileiro e ficamos naquela 13ª posição que o Corinthians cansou de ocupar no campeonato, né? 42 pontos, 42% de aproveitamento. E tá aqui, Gibson, estatísticas Corinthians. Primeiro ano que perdemos 5 vezes na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O pessoal lá do X, do Twitter, ou sei lá o que, do Estatísticas Corinthians, mandou esse número aí. Antes, o máximo tinham sido 4, né? Em 2020 e 2021 perdemos 4. Esse ano superamos essa marca. E o ano passado tivemos apenas uma derrota, né? Naquele ano terrível nosso, tivemos muitos empates e tudo mais, mas só uma derrota. Essa vez já chegamos em 5. Olha, eu posso apostar, sem ver a estatística, que fora essas 5 derrotas, a gente empatou pra caramba em casa também esse ano. Eu vou te dizer que foram pouquíssimas vitórias em casa esse ano, viu? Foram bem poucas, perto da média histórica que o time tem jogando em casa, foi bem baixo. Enfim, Dudu, vamos começar falando dessa partida então, dessa derrota, né? E depois entra um pouco na semana, enfim. Como é que você viu essa derrota de hoje pro Ceará? 1-0. Olha, o Corinthians até que começou um pouquinho melhor a partida, né? Eu vi o Ceará, que nem a transmissão falou, bem montado. O Corinthians forçando muito pelos lados. Eu acho que o Garro estava jogando muito pela lateral. Ele tem essa função, na minha opinião, ele tinha que jogar um pouco mais centralizado mesmo no 4-4-2. Ele cria melhores jogadas. O Corinthians estava um pouco melhor, estava criando, estava pressionando. Mas, curiosamente, quando o Corinthians fez o gol, que foi corretamente anulado, o Corinthians caiu de produção. E aí o Ceará começou a achar os espaços, eles fizeram 1-0, e depois o Corinthians, para mim, não se acertou. O Dorival não conseguiu mexer muito no time, mas também as substituições não deram certo. Mas, fora isso, o Corinthians não estava bem. Né? O Maicon não fez uma partida muito boa no meio de campo, o Bidon não estava tão bem, o Garro pouco criou, o Memphis também. O Corinthians estava numa tarde apagada e nada deu certo. O Corinthians conseguiu algumas oportunidades muito pela, acho que vontade do Dieguinho, que ciscou bastante, mas ele foi muito melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo, ele procurou os espaços melhor. Aquela tal história, o Corinthians criou pouco, mesmo perdendo. O goleiro do Ceará não fez assim milagres, não fez grandes defesas. Essa é aquela típica partida que você olha no calendário e fala, poxa, eu preciso ganhar. Fizemos o mais difícil, que era ganhar deles lá no Ceará, e conseguimos perder pela primeira vez em São Paulo, na Neoquímica Arena, para eles, pelo Campeonato Brasileiro. Então,
Agora é trabalhar esses dias aí parado, porque o próximo jogo já é pedreira e nós vamos ter bastante desfalque também para essa partida. Iana, o que você achou então do Dieguinho nessa partida de hoje? Ele foi a nossa válvula de escape, digamos assim, o nosso respiro ali no ataque corintiano, né? Sim, principalmente no segundo tempo, eu acho que ele foi um pouco melhor, aparecendo mais na partida. Eu, particularmente, não gosto de jogador de pé trocado. Eu teria colocado ele na esquerda e o Romero na direita quando o Romero entrou. Eu não gosto de jogador de pé trocado, não consegue chegar na linha de fundo e cruzar. Ele tentou fazer isso algumas vezes, poucas vezes ele conseguiu ter efetividade, né? Ele ciscou bastante, mas ele caía muito pro meio. Mas ele tentou mais que o resto. Acho que pode ser um jogador que a gente pode utilizar mais do que Romero, Thales Magno, quando precisar, assim. Eu acho que a gente já começou perdendo esse jogo lá atrás, no jogo do Bragantino, né? Não dá para ter tantos desfalques assim no meio de campo e achar que a gente não vai sofrer nada, nenhuma repercussão contra o Ceará. Isso é justificativa? Não, não é justificativa. Poderia ter criado de uma outra maneira. Eu acho que se fosse ele, teria soltado um pouco mais os laterais. Ele poderia ter jogado ali com uns 3 zagueiros e soltado mais os laterais e colocado o Dieguinho na esquerda. Mas é assim, cada um tem a sua opinião, mas falar depois é mais fácil. Mas eu acho que foi uma partida fraca do Corinthians quando se fala de criação. Eu acho que se insistiu muito, muito, muito pelo meio e pouco pelas laterais, né? E eu já teria colocado 2 centroavantes ali desde o começo do segundo tempo para tentar forçar alguma coisa ali. Ele também não fez isso. Acho que faltou um pouco de mexer ali pro Dorival desde o segundo tempo. E eu concordo com você, eu não tiraria o Memphis. Tá lá ganhando, se vira de jogar bola. Eu falei um pouco isso, falei antes de a gente entrar aqui na live, né? Que eu não teria tirado o Memphis da partida. Não acho que ele estava fazendo um bom jogo, mas eu também não acho que ele estava se escondendo, nem nada disso. E ele tem que chamar a responsabilidade, pô. Tem que chamar, ele é o cara que tem que botar a bola no peito e chamar a responsabilidade. Ao contrário do Thales, que o Thales sabe que vai sair, né? A não ser que ele entre e faça 5 gols, aí ele sabe que ele... E mesmo assim, porque tem que pagar o time americano e ele não tem dinheiro. Então, mesmo se ele fizer 5, a chance dele sair é gigantesca. O Romero, se o Romero diminuir o salário, ajudar a diretoria de alguma forma, ele fica, senão ele vai embora também. Então são 2 jogadores que estão mais pra fora do que pra dentro. Bota o Memphis, não colocaria nenhum dos 2 em detrimento do holandês de maneira nenhuma. E Gibson, aí o Longo essa semana teve mais 2 jogos com a contusão do Neneca, né? Gostou do garoto? Enfim, ele teve alguma culpa aí? Já comenta a partida também, por favor. Sobre o Longo, pra mim não teve culpa nenhuma dos resultados. Enfim, o moleque tá indo bem. Inclusive hoje ele fez uma baita defesa. Sei lá, pra mim tem confiança no moleque. Quando precisa botar, ele pode botar sem grandes preocupações. Agora, do jogo de hoje, você vê, é um time que eu sempre fico puto com essas coisas, né? Você fica com 70% da posse de bola, 75%, 80% de posse de bola e não converte isso em um perigo real pro adversário. E isso acontecia por quê? Porque o Ceará ficou jogando recuado ali, todo mundo quase dentro da área, e aí a única receita que o Corinthians tinha era fazer chuveirinho na área, né? Você vê, eu até brinquei uma hora que quem tava mais a fim de marcar agora era o Gustavo Henrique, porque ele é altão, ele quer lá pra cabecear todas. Né? Os nossos lances mais perigosos, aliás, foram com ele, né? Pois é. Né? Inclusive o gol foi anulado, corretamente foi anulado, mas... Então assim, porque era só chuveirinho, é a única jogada chuveirinho. Não dá pra viver de chuveirinho, né? E um time com essa folha de pagamento, definitivamente, não dá pra viver de chuveirinho. O Memphis, cara, pra mim, ele tá jogando, aquela posição que ele tava jogando ali tá errado, cara. Ele não é jogando por causa de centralizar na área, ele tá quase centralizado na área. Ele tem que vir de fora, tem que estar meio que armando a jogada, né? Tanto é que ele tem muito mais assistência, muito mais não, mas tem mais assistências do que gol na temporada, né? Porque ele é um cara que ele enxerga a jogada, ele é um cara inteligente, né? Agora, botar ele no meio do bololô, no meio de 3, 4 caras, não é dele. Tinha muita coisa errada nessa partida hoje, né? E fica insistindo. E aí a tristeza é que você olha pro banco e no banco tem o Dorival. E aí você fala, puta, isso não vai mudar, né? Ele vai deixar isso aí até... Mas ele é um cara muito limitado, né? Enfim... Estamos refém disso aí esse ano. Iana, o que você achou desse amarelo pro Garro? E no final do jogo ali, apagar das luzes, ele foi lá, arrumou uma confusãozinha com o jogador do Ceará, que não tinha nada pra perder, e o jogador do Ceará se engatou na confusão e ele sobrou amarelo pros 2 e a gente tá sem o Garro aí para o próximo jogo, que é um clássico. Eu achei totalmente desnecessário. Assim, o juiz já tinha dado cartão amarelo pro jogador do Ceará. Que mais ele queria? Uma expulsão? Não era caso de expulsão, né?
Assim, tem que também ter um pouco mais de cabeça, né? Eu gosto muito do Garro, não tô aqui fritando ele, mas eu acho que os jogadores às vezes têm que ter um pouco mais de cabeça. Do mesmo jeito que aconteceu no meio de semana que os jogadores do Corinthians não tiveram cabeça, hoje o Garro não teve cabeça, desculpa. É um jogo que o Corinthians precisa de uma armação, o Corinthians não tem um jogador do nível dele para armar o jogo, né? A gente não sabe quem vai jogar, qual é se o Ranieri volta ou não, então a gente tá com desfalque no meio e ele faz uma coisa dessa. Eu acho complicado, acho que o Corinthians, foi o que eu te falei, eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá dentro, essa fritura do Fabinho Soldado tá levando os jogadores ao extremo ali. Não, é que tem uma questão, assim, o jogo inteiro, o Garro foi de longe o jogador mais caçado do Corinthians, de longe. Eu contei por baixo umas 7, 8 faltas nele, as que marcaram, fora as que não marcaram. Eu acho que uma hora o cara perde a cabeça, assim, perdeu a cabeça, ele já tava ficando puto ali, e eu acho que ele nem viu, na hora que ele foi peitar o cara, ele nem viu que o juiz tinha dado o amarelo pro cara, né? E aí, ele não devia ter ido peitar, empurrar o cara, ficar xingando, né? Entrou na pilha do cara, mas entrou porque levou porrada pra caralho o jogo inteiro, e, assim, com um juiz minimamente que estivesse observando isso, já teria amarelado ali uns 4, 5 jogadores adversários, talvez até dado segundo amarelo expulsado alguém já, mas não deu. Daí o cara fica levando, tipo, 90 minutos de porrada na cabeça. Eu acho muito ruim, ele vai ficar fora da próxima partida. Eu acho que ele deveria ter segurado ali, tava no finalzinho da partida, pô, não precisava. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o cara levou porrada pra cacete e parecia que o juiz estava ignorando, enfim. Bom, Dudu, eu achei interessante essa semana, a semana do Yuri Alberto, nosso Yuri Bagre Alberto, né? Nunca tinha marcado contra o Red Bull Bragantino, foi lá e guardou. Era o único adversário pelo qual ele nunca tinha marcado com a camisa do Corinthians e foi lá e guardou. E no dia de hoje, né, contra o Ceará, ele completou 200 jogos com a camisa do Corinthians, é o artilheiro da Neoquímica Arena com 47 gols. E o maior artilheiro do século XXI no Coringão, com 73 gols. O que você pode falar do nosso camisa 9? Olha, a gente já falou algumas vezes do Yuri. É muito bacana, né? Pode parecer fácil falar que hoje um camisa 9 como ele faz 200 jogos por um time, mas do jeito que surgem propostas, do jeito que ele já foi visado, se a fase dele fosse mais regular, tivesse mantido mais gols, esses números seriam melhores e talvez ele não tivesse aqui hoje. Talvez seja meio complicado falar na palavra ídolo, mas o Yuri Alberto hoje é um ídolo do Corinthians, é um centroavante que o Corinthians não tem, poucos times no Brasil têm um centroavante como Yuri Alberto. Agora ele está num momento que não está tão bom assim a questão dos gols. Ele passou o Romero na artilharia, é um número legal, um número considerável, ele tem tudo para melhorar muito mais esses números, a questão dos gols que a gente falou, ele já poderia estar um pouco melhor, mas é um número importante para ele, que a gente falou, fez gol no Bragantino, conseguiu chegar nos 200 jogos, ele possa chegar agora nos 300, nos 400, e ele é um camisa 9 que realmente poucos times têm no Brasil. Olha, eu acho que a fase dele é ruim, né? Ele fez um gol contra o Bragantino, que é um gol com uma bola sobrou nele, né? A gente conhece o Alberto, ele poderia ter perdido esse gol, mas não perdeu, graças a Deus. E às vezes ele protagoniza umas cenas muito esquisitas ali, que nem foi no começo do jogo, que ele escorrega, cai em cima da bola, ele escorrega, cai com as costas na bola, sai. Não dá para entender muito bem ele, mas acredito que é o melhor centroavante que nós temos ainda, né? Eu gostaria de ver ele jogando mais do lado do Guinegão, mas temos que dar apoio para ele que ele renda tanto na bola quanto em dinheiro para nós, não tem jeito. E com o dinheiro tem isso, né? O dinheiro é metade nosso e metade. Enfim, talvez até mais, né? Vai saber como é que tá esse contrato. Cada vez que abre uma gaveta lá, acham um contrato. Ah, olha só, não era bem assim e tal. Enfim, a gente fica sabendo depois. Ó. Deixando o Corinthians um pouco de lado, falar da seleção, o Neneca convocado novamente, né? E depois desconvocado pela contusão, né? No jogo contra o Grêmio, né? No final do último lance do jogo, aliás. Tá contundido, foi desconvocado, ficou fora dessas duas partidas essa semana. Esperamos que ele esteja bem para jogar a próxima, o outro jogo na outra semana, né? O clássico. Você gostou da convocação, Dudu? Não só do Neneca, mas a convocação em geral, enfim, da seleção. Como é que você tá vendo o trabalho do Ancelotti aí? Olha, falar rapidamente porque tinha sido divulgado que seria uma convocação de jogadores que atuam no Brasil. E não foi bem assim. Então a gente, né, viu tipo mais do mesmo. Tanto é que ele falou que acho que 17, 18 nomes, que é o que a gente sabe mesmo,
alguns a gente já sabe que estão na Copa, ele não precisa falar aqui, são 17, 18 nomes. São jogos curiosos que o Brasil vai fazer, né? Tunísia e Senegal, eles optaram para fazer, pegar times lá, Japão e Coreia, agora vão pegar times africanos e na última data FIFA, ano que vem, antes da Copa do Mundo, vão ser 2 times da Europa, para ter esses jogos contra as escolas do mundo do futebol. Acho que ele está querendo ver isso, ele tem uma escola muito mais europeia, a gente sabe, ele conhece muito. Eu acho que ele vai trabalhar muito mais com jogadores europeus por causa disso, dessa cultura do Ancelotti. Volto a falar, eu gosto dele, mas eu tinha gostado bastante da convocação do Neneca. Assim, se ele não tivesse jogado contra o Grêmio, talvez ele tivesse jogado hoje. E aí, né, contra o Bragantino e hoje, e a convocação teria sido mantida. Mas eu acho que é indiscutível a qualidade dele debaixo dos 3 paus lá, porque ele é um grande goleiro. Fatalmente, se ele não for para titular, ele não deve ser titular para essa próxima Copa, mas eu acredito que ele tem grandes chances de ser goleiro para a próxima Copa. E você, Ana, o que você achou da convocação do Ancelotti? Aí o Dudu falou, né? Os jogos contra o Senegal e a Tunísia. Senegal no sábado, a Tunísia na terça-feira. O Senegal em Londres e contra a Tunísia na França, né? Que tem uma grande colônia tunisiana lá na França. Para mim, ele já tem os convocados deles, que são a maioria desses que ele convoca mesmo. Ele traz uma ou outra surpresa que não me agrada muito. Tipo o Fabrício Bruno de novo. Ele vai levar o Fabrício Bruno para a Copa? Então, acho que não vai levar. Então, para que convocar, né? Luciano Juba, por exemplo, dificilmente vai para a Copa. Acho que alguma média aí também ele está fazendo entre os times brasileiros. Convoca um, convoca outro de outro time aí para fazer média. Porque ele sabe também que a coisa aqui no Brasil, ele não tem... Pela torcida ele tem tanta boa receptividade, mas entre os clubes eu não tenho tanta certeza. Né? Acho que a torcida é mais a favor dele do que os clubes, mesmo até por uma influência de uma outra federação aí. Então, acho que ele vai levar mais gente da Europa. Acho que a dúvida dele é se ele vai levar o Neymar ou não. E de resto, ele já sabe quem vai levar e pronto. Acho que por enquanto não tem dúvida, né? Não tem, não, né? Não tem como levar um jogador que não joga. É que a Copa do Mundo não é amanhã, né? Acho que é a dúvida que ele tem. O resto... Não, eu acho que não é uma dúvida. Assim, pode ser se ele jogar. Enquanto não jogar, não é dúvida. Isso que eu quero dizer. E você, Gibson? Gostou da convocação do Ancelotti? Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque todo mundo dizendo que ele ia fazer uma convocação só com jogadores que jogavam no Brasil, enfim, ia deixar para fazer a convocação full na outra seguinte, da FIFA. Eu fiquei surpreso, enfim, quando saiu a convocação. Isso mostra que para ele acabou os testes, né? Agora é hora de botar esse elenco para jogar. Ele vai, enfim, testar a variação tática, testar essas coisas, ver como é que o jogador reage a determinada circunstância. Mas eu concordo com o que a Ana do falaram, assim, já tem o elenco meio na cabeça, ele já sabe meio o que ele vai levar. Tem essa dúvida do Neymar, que assim, eu honestamente espero que não leve, mas um jogador como o Neymar jogando bem, treinador qualquer um do planeta levaria, né? Agora, tem que estar jogando bem, tem que estar em forma, não pode jogar 3 jogos sem machucar, e aí deu uma puxadinha na perna, aí não vai pra Copa, esquece, né? Então fora isso, eu acho que a seleção já tá na cabeça dele, né? E agora ele vai só, enfim, fazer as experiências internas com esse elenco e depurando o que ele pode fazer, enfim, mas vai aproveitar bem esses jogos pra isso. E, enfim, o Memphis foi convocado também, né? Vai jogar na sexta contra a Polônia e na segunda contra a Lituânia. Acho difícil ele estar aqui na quinta-feira em condição de jogo, né? Ele tem reclamado dos horários de voo, do tempo de voo, enfim. Da outra vez que ele veio, foi a vez que ele se machucou, que jogou logo em seguida, né? E ficou um tempo fora. Muito criticado pela torcida também por ficar muito tempo fora. Então, esse jogo aí, esse clássico aí, vai ficar muito provavelmente já sem o Garro e sem o Memphis, ou o Memphis talvez num segundo momento ali. E o Félix Torres também foi convocado. Esse para mim foi uma surpresa, né? Não tá jogando aqui faz muito tempo, mas foi convocado um amistoso contra o Canadá. O Equador vai jogar contra o Canadá na quinta-feira, dia 13. A Holanda pode... Enfim, essas disputas da Holanda não é amistoso, né? Ainda é eliminatórias, é isso, Dudu? Ainda é eliminatória.
A Holanda ainda briga diretamente com a Polônia para ir para a Copa do Mundo de forma direta. Falar do assunto mais árido aqui, né? Já que não tem jogo, vamos entrar nessas finanças do clube e vamos começar a falar um pouco mais desse projeto aí da Safiel, enfim, que eu acho que a notícia que foi o que pelo menos me tomou mais tempo essa semana, mais do que o campo, foi tentar se inteirar muito desse projeto, né? Mas as notícias financeiras do Coringão dessa semana, né? O Corinthians está devendo 23 milhões para o Memphis Depay já, está atrás de um empréstimo ou de um adiantamento de 100 milhões no mercado aí para poder pagar os 40 milhões que está devendo para o time do Félix Torres e aí sair do transfer ban. Acontece que já tem o transfer ban engatilhado do Matias Rojas também, que já são outros 40 milhões aí, né? O que a gente discutiu muito esse ano, que foi o RCE, né, o Regime Centralizado de Execuções, e o CRND, que eu não vou lembrar o que significa, mas era da CBF, o Corinthians já está atrasado nessas parcelas e pode sofrer as consequências quanto mais atraso, a justiça vai implicar mais com o Corinthians e pode sofrer um problema muito mais grave aí, né? Pode voltar essas execuções, aquela coisa de conta bloqueada, enfim. Pode voltar logo para o Corinthians se ele não se acertar. Então esses 100 milhões aí já foram fácil, assim, sem num piscar de olhos já foram, se eles entrarem, né? E essa semana, numa reunião do Core, foi falado que existe até a chance do Corinthians acabar com o futebol de salão que deve consumir uma quantia de dinheiro ali muito irrisória para os caras resolverem logo acabar com o futebol de salão. E a informação de hoje cedo, né, na Folha de São Paulo, da coluna do Juca Kfouri, que o Corinthians negocia com a Caixa para a Caixa Econômica patrocinar o clube e o naming rights em troca da dívida do estádio. Enfim, Gibson, o que você está achando dessa movimentação toda aí financeira do Corinthians? Olha, se a Caixa assumir esse acordo, tira um belo problema do pescoço do Corinthians, que são essas prestações que ele tem que pagar sempre que vira e mexe, ele deixa de pagar, e aí fica pendurado, né? Mas ao mesmo tempo, assim, você tem um outro patrocinador externo, que não a Caixa, que tá trocando isso por dívida, é uma grana que entra efetivamente no cofre do clube. Essa grana não vai entrar, vai deixar de sair. É diferente, né? Eu não sei o que me preocupa mais. Né? Enfim, se livrar de um problema grande, que é esse financiamento da Caixa, ou se é deixar de entrar o dinheiro, porque se entrar o dinheiro também vai saber onde vai parar essa porra, né? Porque o que não faz sentido é o clube ter tido uma arrecadação de 1 bilhão esse ano, né? E a dívida ter aumentado. Pô, tem uma coisa muito errada ali. Tá muito errado pra ter uma dívida pra ter uma receita de 1 bilhão, né? E a dívida ter aumentado, tem coisa muito estranha aí, cara, né? Então, assim, eu não sei se eu prefiro que a grana entre pro time ou se, de repente, não entrar pro time direto, mas só resolver a dívida com a Caixa já é mais vantagem, porque, enfim, não dá pra confiar nesses dirigentes que a gente tem, né? E esse acordo da Caixa, enfim, se acontecer e tudo, tem várias questões nisso, né? A Caixa já patrocinou o Corinthians um tempo atrás e já foi criticada por isso, enfim, é um banco federal, patrocinando um clube que tem umas dívidas, enfim, várias questões políticas aí envolvidas. Enfim, mas como eu falei, acho que a notícia não é nem notícia, né? Acho que o que está de mais interessante acontecendo é justamente essa possibilidade da gente ver essa corja toda do conselho e tudo mais, dos caras saírem com a possibilidade da Safiel, né? Da SAF. A gente falou na semana passada e eles entregaram o projeto conseguiram entregar pro Osmar Stabile e pro Romeu Tuma. Essa semana tiveram uma reunião com a Gaviões e estão dando muitas entrevistas, né? Se você conseguir digitar aí Safiel no YouTube ou no seu onde quiser, aí você vai encontrar entrevista lá com o rodo dos caras, eles estão colocando a cara para bater, estão se expondo, estão dispostos a conversar mais sobre a ideia. Essa semana já tiveram alguns insights em algumas entrevistas, inclusive com o Daniel Kepler, que participou aqui do podcast um tempo atrás, do Central do Timão, para melhorar o projeto. Enfim, eles estão se mostrando muito abertos, o que é um ponto positivo, né? Normalmente quem tem o rabo preso vai num veículo só, fala com perguntas controladas e tal, e eles estão colocando muito tempo e muita disposição nisso, né? Enfim, eu tenho uma série de coisas para falar aqui, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Ana, o que você está achando desse projeto? Você
se inteirar um pouco mais? Você acha que isso é mais do mesmo? Enfim, não vamos sair do lugar de qualquer jeito? Como é que você está vendo tudo isso? Olha, mais do mesmo não é, né? Porque, pelo que eu apurei, teria algum conselho independente, né? Que seriam 5 pessoas escolhidas pelos acionistas, né? E uma das características dessas 5 pessoas, né? É não ser vinculado ao Parque São Jorge. Então, não poderia ser um conselheiro vitalício, não poderia ser alguém, sei lá, algum ex-presidente, alguma coisa assim, não poderia ser. Não poderia... E também, só também, não poderia ser nada... Enfim, a Safiel seriam 2 grupos, né? Os torcedores que entrariam com as ações e o associativo do Parque São Jorge. Esses 5 independentes não poderiam sair de nenhum desses 2. Quer dizer, não pode ser ex-dirigente nem associativo e não pode ser torcedor com ações nesse conselho. Teria que ser alguém independente. Isso, tem que ser uma escolha, pelo que eu entendi, uma escolha técnica. Eles, inclusive, falam que não necessariamente precisa ser alguém corintiano, dentre esses 5 independentes. Tem que ser alguém que saiba o que está fazendo. Então, mais do mesmo, eu não acho que seja, né? Eu acho que é uma tentativa. O que me leva a ser a favor, né? Uma das coisas que você falou, eles estão dando entrevista para tudo quanto é lugar, e até agora não apareceu nenhum podre, né? Deles. Isso me fala a favor, porque aquele cara do bilhão lá não demorou 15 segundos para aparecer toda a vida do cara. É verdade, né? Então eu acho que se tivesse algum podre a respeito dessas pessoas, né? Os próprios contra lá dentro do Corinthians, que a gente sabe que tem bastante, né, conselheiros e pessoas que mandam lá dentro do Corinthians, já teriam espalhados para os jornalistas facilmente, né? Então isso me fala a favor. Essa parte de mudar um pouco de quem manda também me fala a favor, porque eu não gosto de quem tá mandando agora. Nem de um lado nem do outro, né? Porque eles falavam que Augusto e Andrés eram turmas diferentes, mas para mim é tudo a mesma coisa. Fez tudo a mesma coisa, tudo igual. Ninguém, até agora, ofereceu uma contraproposta. Ah, não, eu acho que essa Fiel não é boa, eu tenho essa proposta aqui. Eu não vi ninguém fazer isso até agora, né? Nem dentro do Corinthians, nem um outro grupo que poderia se juntar e ter uma outra ideia, né? Até agora não apareceu. O que eu acho que fala contra? Eu tenho medo dessa arrecadação de dinheiro que eles estão falando que vão ter, né? Eu sei que muito pode ter grandes conglomerados que podem investir, eu acho que seria conversável, acho que eles já estão conversando com as pessoas, assim, mas eu não acredito que a torcida do Corinthians, CPF, vai investir uma quantidade muito grande. Primeiro, por causa do que a gente viu na Arena, na doação da Arena da Gaviões. Segundo, porque o brasileiro ele não tem esse costume de investir em ação. Quantos por cento vão investir em ação? Né? O brasileiro não tem esse costume. O Bayern de Munique. Mas o alemão é uma outra cultura. Nós temos a nossa cultura, né? E terceiro, porque além disso, você vai ter que ser fiel torcedor e adimplente. Você tem que pagar todo mês. Então não é um dinheiro que você simplesmente vai comprar ação. Não. Você vai ter que pagar isso todo mês. Eu acho que nós não temos condições no Brasil do momento de que muita gente faça isso. Só para assim, o dinheiro arrecadado, eles estão contando com esse inicial, né? O adimplente é para ele ter direito ao voto quando houver a eleição, né? Então, quer dizer, a mudança, o dinheiro que eles estão contando para fazer esse aporte inicial de 1,6 bi ou até 2 e tanto bi, vem da compra da ação inicial, né? A ação inicial pode ser prioritária ou a normal, né? A prioritária, que você vai poder vender primeiro, ele não tem direito a voto. Talvez seja um modo de se arrecadar um pouco mais de dinheiro, né? Mas, quando, por exemplo, você compra uma ação de uma empresa, você não fica muito ligado, tipo... Você compra ação da Petrobras, você não vai ficar ligado vendo a Petrobras toda semana. A gente vai ver o Corinthians toda semana, né? Esse é o problema. Porra, investir meu dinheiro nisso aí. Olha os caras que compraram, olha os bagre que compraram, né? Tipo, eu acho isso complicado. Acho complicado. Mas é o que eu te falei. Não houve outra proposta apresentada até agora. E pra mim, qualquer coisa que tire da mão desses caras que estão agora, eu acho melhor. Eu tenho um pouco dessa declaração da Ana, mas eu tô com você. E eu acho que essa proposta não é ruim, diga-se, né?
Eu acho que tem muita coisa a favor, mas tem isso também, né? No desespero, a gente pode olhar e achar que uma coisa é boa e na verdade não é. Mas o que eu cheguei até onde eu consigo entender a proposta, me parece que não é terrível assim, né? E você, Gibson, teve a chance aí de dar uma olhada? O que você pode falar um pouco mais aí? Não, eu não, essa semana eu não tive tempo de entrar em profundidade, mas o que eu já comentei, que assim, é uma coisa que a Ana mencionou. Dado o que a gente viu no projeto da vaquinha da Arena, eu acho muito difícil arrecadar 1,5 bilhão a 2 bilhões e meio. Muito difícil. Esse pessoal, enfim, que tá propondo a Safiel, eles se conheceram justamente no negócio da vaquinha da Arena, né, pelo que eu entendi, porque eles estavam naquela lista dos maiores doadores, enfim, resolveram se juntar para pensar uma alternativa. Mas justamente pelo fato de eles estarem nessa lista de maiores doadores, que às vezes eu me questiono assim, se esses caras têm um pé no mundo real, né? Porque é um pessoal de grana, tá na cara, né? O pessoal tem dinheiro. Então assim, o mundo não é o grupo de amiguinho deles. Os valores eu acho um pouco difíceis de ser alcançados. Mas assim, adoraria estar errado. É o tipo de coisa é o tipo de pensamento que eu tenho que eu adoraria estar errado depois, né? Mas eu acho muito, muito difícil. E você, Dudu, o que você pode falar aí das suas impressões sobre o projeto? Você teve a chance de dar uma olhada um pouco mais enfim, ver umas entrevistas deles, não? Não. A parte das entrevistas, infelizmente, eu não pude dar uma olhada. Ainda tá aqui de lição de casa para essa semana, espero que seja mais tranquila. Mas o pouco que eu sei, o que eu penso, é muito na linha do que a Ana falou. Então, até agora não apareceu uma outra proposta, a gente ainda não viu nenhum, entre aspas, podre deles. Então eles estão dispostos a conversar, eles estão se explicando, eles estão querendo fazer dar certo. Mas como a gente sabe, o Corinthians ali é uma ratoeira. Então tem que tomar muito cuidado, porque ainda não apareceu nada. Pode ser que a hora que comece a entrar o dinheiro, a gente vai ter que ter muito cuidado, mesmo não tendo mesmo a gente sabendo que vão ser outras pessoas que vão administrar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o Corinthians, porque infelizmente a gente já viu muita coisa lá acontecer, mas espero que tudo isso aí dê certo, que acaba sendo a salvação para nós. Bom, eu um tempo atrás tinha perguntado, né, aqui, enfim, quem era a favor, quem era contra. Eu lembro que a Ana e o Dudu estavam mais a favor de uma SAF e eu e o Gibson éramos contra, né? Desde então, o que eu tô percebendo é que é inevitável a SAF, assim, inevitável não só no Corinthians, mas é inevitável para todos os clubes do futebol brasileiro, inclusive aqueles que estão bem administrados. Existe uma vontade externa muito grande para que os clubes se transformem em empresas, justamente porque todos eles têm inúmeros problemas financeiros. Todos eles, enfim, estou colocando todo mundo em um pacote, a gente sabe que tem alguns que não tem, mas a maioria deles tem. Isso é um problema para pagar dívida, para o governo ir cobrar, para o governo saber se está recebendo imposto de direito, se não recebendo imposto de direito, podendo cobrar de uma maneira mais eficiente também dessas empresas. Então, e a gente fica atento às notícias, que dessa semana o Real Madrid já está anunciando que pode sim virar SAF. O Real Madrid, o clube mais rico do mundo, mais poderoso, também está falando que pode, porque a SAF dá acesso a um mercado que os associativos não têm, que é um mercado de muito mais dinheiro, né? O produto do futebol está crescendo no mundo inteiro e esse capital vai entrar mais fácil para as empresas, para os clubes que forem empresas. Por quê? Porque justamente tem essa confiabilidade, tem conselhos, enfim, as pessoas que são... não dá para dizer que no mercado financeiro quem comete crime é punido, né? Mas enfim, eu acho que é mais fácil de pegar e sofrem mais consequências do que no associativo que a gente está vivendo aqui no Corinthians. Mas enfim, desde dessa discussão toda que a gente teve, a gente pensei assim, todos os clubes devem ir por esse caminho. O principal aqui no Brasil é a reforma tributária que vai acontecer em 2027, né? Que todo clube associativo vai pagar mais imposto. O clube empresa vai pagar menos imposto. Um clube associativo bem administrado talvez consiga segurar ali 2 ou 3 anos pagando mais imposto e tipo, a gente é melhor que vocês e vamos continuar pagando mais. Depois acho que as coisas vão apertar e todo mundo vai acabar virando SAF.
o Corinthians não está nem um pouco organizado, não tem muito mais tempo para perder, né? Se 2027 começar a pagar mais imposto, ele vai começar a dever mais, né? Porque o Corinthians não está pagando nem o atual o imposto, né? Então o Corinthians não tem esse luxo. Como é inevitável, eu estou achando que é inevitável, o Corinthians pode escolher o modelo, por enquanto, né? Esse modelo de dono único no Brasil, que a gente já viu que tem inúmeros problemas, ou uma empresa, fazer parte de um grupo, né? O time perde a sua qualidade de ser um indivíduo, passa a fazer parte de um grupo e passa a ser utilizado por esse grupo da maneira que eles decidirem. Se eles decidirem que é um ano que o clube vai passar fome, o clube vai passar fome, vamos investir no outro mercado e tudo bem, né? Temos que aceitar isso. Nesse sentido, esse projeto da Safiel, que agrega mais, coloca mais torcedores, me parece mais interessante. Claro que a gente já tem algumas ressalvas, algumas coisas precisam ficar mais esclarecidas, mas a ideia de não ter um dono único e do torcedor ter direito a voto, mesmo que esses votos sejam diluídos, enfim, eu acho que a ideia inicial era o voto ser por CPF, não por quantidade de ação. Agora o voto é por quantidade de ação e não por CPF, então quem tem mais ação, o voto vai valer mais. Eu acho que isso é uma questão que pode ser discutida. Nesse momento inicial que o Corinthians precisa de dinheiro, talvez seja talvez a gente possa abrir mão disso, né? Mas seria interessante que quem tem empresa, né, no roadmap da empresa, tivesse ali um futuro em que cada CPF tivesse um voto e não por ação. Acho que esse é a minha maior crítica a esse projeto. Mas como eu falei, nesse primeiro momento, como a gente está precisando de dinheiro, e aí essa dúvida que o Gibson tem, que a Ana tem, que o Dudu tem, será que vai conseguir captar tudo isso? Talvez essa seja uma maneira da pessoa investir mais. Não, vou colocar mais de 1 milhão lá, porque eu sei que o meu voto vai valer mais. Talvez eu consiga ter mais, enfim, influência no futuro do clube. Mesmo que, como a Ana também colocou, você vai estar votando em conselheiros independentes e conselheiros do clube. Quer dizer, você diretamente não vai estar tomando a decisão, né? E é bom que se diga também, essa burocracia ajuda a dar a independência, né? Porque você vota no conselheiro, os conselheiros escolhem um CEO. Quer dizer, então, os conselheiros que você votou vai ter influência sobre esse CEO, mas também é o CEO que está tomando a maior parte das decisões do dia a dia. Tomando uma decisão errada, é muito mais fácil a gente se livrar de um CEO do que hoje a gente está vendo aí como foi difícil fazer um impeachment do Augusto e como não teve impeachment nenhum do Duílio, do Andrés e todos com contas que não foram aprovadas e tudo mais. E a própria empresa tem um compliance, né? Vai ter a parte de compliance, vai ter a parte de governança, então vai ser um pouco mais vigiada, não sei falar direito, mas é que não é que vai vigiar, mas é que vai ter mais. Vai ter que. Fiscalizado, vai ter que né? prestar conta. Vai ter fiscalizado. E é isso, né? O cartão corporativo, que é a coisa mais fácil de fiscalizar. Todo mês alguém vai lá e dá uma olhada na conta. Não fizeram isso, tava todo mundo indo no McDonald's junto com o cartão corporativo do Corinthians, todo mundo feliz. Que a coisa mais absurda, o que aconteceu com o Duílio no caso da Taunsa era motivo para impeachment, né? Não era? O cara botou na camisa, acho que 2 ou 3 jogos, apresentou jogador com produto, enfim, o compliance falou para não fazer, ele fez. Não recebemos R$1, um centavo, né? É um absurdo, era eles iriam pagar o salário do jogador, né? Tinha essa promessa ainda, tinha ainda, enfim. Naquele momento era, impeachment na hora, o cara completou o mandato dele. Enfim, tudo isso para falar, eu acho que tá interessante. A pressão agora vai crescer para que o conselho, o Osmar, assine esse documento não vinculante, né? Para os próximos passos começarem. Esse passo inicial de assinar o contrato é o mais importante agora, enfim, que vai dar início aos outros passos. E que o Corinthians Associativo não corre risco nenhum, aí isso é a palavra deles, né? Caso a Safiel não arrecade o dinheiro necessário, depois de sei lá quanto tempo que eles estão lá no período, acho que são quase 1 ano entre a assinatura pelo Osmar e até possivelmente eles terem juntado esse dinheiro. Quando juntar o dinheiro, aí sim o Corinthians vai precisar, porque vai dividir. Aí começa, de fato, a parte para o dinheiro sair do que eles estão arrecadados para entrar no clube. Aí precisa dividir o futebol do associativo, enfim, todos os outros passos para a implementação dessa possível SAF aí.
Pra mim é aquela parábola que os caras falaram, pô, vamos botar os ratinhos falaram, pô, vamos botar um guiso em volta do gato lá, a gente vai saber quando ele tá vindo. Quero ver quem vai botar o guiso. Essa é a história. Fazer aquele monte de rato lá abrir mão vai ser difícil. Aguardamos os próximos capítulos aí para ver o que vai acontecer, mas eu acho que isso é o que está mais de interessante acontecendo na história do Corinthians nesse momento, e é uma pena que seja tão devagar assim, né? Tão lento. Enfim, o próximo jogo do masculino é só no dia 20, quinta-feira, enfim, depois da data FIFA, então a gente vai comentar mais na semana que vem. E das Brabas, Ana? As Brabas vão ter uma semana cheia aí, né? Vão ter uma semana cheia, né? Vão ter 3 jogos do Paulista, né? Amanhã começa já o primeiro jogo, amanhã às 6 da tarde. Não sei se é amanhã é segunda-feira, né? Pra quem tiver. Dia 10 do 11, acho que é 6 ou 7 da noite, não tenho certeza. Corinthians e o time de verde, né? O Corinthians já é o primeiro colocado do Paulista, tá 5 pontos na frente do time de verde, que é o segundo colocado. Se ganhar amanhã, aí vai abrir mesmo e vai se consolidar ali como o primeiro colocado e vai acabar enfrentando o quarto nesse quadrangular do Paulista. Nós já temos 3 times classificados para o quadrangular. É amanhã às 8, tá, Ana? Amanhã às 8, né? Corinthians e time de verde. Temos 3 times classificados, então. Corinthians, o time de verde, a Ferroviária se classificou ontem. Estão lutando pela 4ª vaga o time da Vila Sônia e o Bragantino, né? E o Corinthians joga, então, amanhã contra o time de verde. Na quinta-feira, dia 13, contra a Ferroviária. Os 2 jogos vão passar na Sport TV. E no final de semana pega o Realidade Jovem, que dia 16, se não me engano, vai pegar o dia domingo, vai pegar a Realidade Jovem, é o último jogo dessa fase do Paulista, depois começa o quadrangular final, que o Corinthians já está classificado e muito provavelmente vai ser o primeiro colocado. Agora é impressionante o calendário feminino, né? Várias semanas livres, sem jogos e tal, e aí na última semana vão jogar 3 vezes seguidas, é impressionante como eles conseguem organizar o calendário. Nessa reunião vazada aí do Core, né, eles falaram, as Bravas representaram muito bem, né, o nome do time, a gente podia fazer uma homenagem. A melhor homenagem que eles podem fazer é pagar em dia e pagar as premiações, né? Não, é verdade, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente não pode também, enfim, muita coisa pode melhorar no futebol feminino. Muita coisa o Corinthians pode melhorar, mas assim, os outros clubes, como tratam o futebol feminino, eu vi umas informações do Flamengo, enfim, mesmo do time, são terríveis como eles tratam as mulheres no futebol, né? Não, eu ia só, você comentou aí da questão do Flamengo, né, que tá querendo acabar com o futebol feminino por custo, quem diria, e a gente vê a dificuldade do Mirassol encontrar um parceiro para criar o futebol feminino. E parece que ele vai criar com as próprias mãos, né, com as próprias forças, sem parceria. Ou seja, são 2 extremos inacreditável que a gente vê, mas enfim. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 463. Mas não sei antes, o Gipsão lembrar nossas redes. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo somente no YouTube, temos também o Facebook, o Instagram, Twitter, X ou X, como você preferir, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, Blue Sky, todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky e no Twitter /X/X, que é Irmandade Timão. E Dudu, semana que vem estaremos de volta. Opa, mesmo horário, domingão, 7 horas da noite, já que não tem jogo do masculino, que a gente falou, né? Não percam o nosso programa semana que vem, domingo, 7 horas da noite. E Ana, a seleção brasileira jogando contra Senegal, vai ser quanto o jogo? Não tenho ideia. Acho que vai ser, sei lá, 2-1 pro Brasil. O Brasil que nunca ganhou de Senegal, hein? O Ceará nunca tinha vindo ganhar, o Rubio de Alberto nunca tinha feito gol no Bragantino, isso aí. É o ano de se quebrar esses tabus aí, tudo, Dudu. Vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!